Olá, ouvintes da Swincast, aqui é Beatriz Nantes. Aqui é Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swincast. Hoje a gente tem o prazer de receber diretamente de Portugal, aqui gravando por Skype em tempos de confinamento do coronavírus, o atleta Fernando Souza da Silva. Fernando, muito obrigada por receber a gente. Pô, gente, eu que agradeço aí pelo convite. Muito obrigado mesmo. Já agradeci algumas vezes, tenho que agradecer de novo. Parabéns de novo pela iniciativa de vocês. Espero poder contribuir aí com as histórias. Maravilha. Com certeza. Fernando é um nadador de muito destaque da seleção brasileira. Ele tem uma participação olímpica na inesquecível Olimpíada de Pequim em 2008. Esteve também em 2 mundiais de piscina longa, em Melbourne em 2007 e em Roma em 2009, onde ele foi 4º colocado com o revezamento 4 por 100 livre, uma prova em que ele fechou e que foi recorde sul-americano para o Brasil. Também participou de 2 mundiais de curta, em Xangai em 2006 e Manchester em 2008. Nadou também 2 Pan Pacific em 2006 e 2010, foi bronze no Universiade e foi o primeiro campeão mundial militar da história do Brasil em 2011, quando a competição foi realizada no Rio de Janeiro, na prova de 50 livre. Ao longo da carreira ele defendeu Gama Filho, Flamengo, Pinheiros e Minas Tênis Clube e desde 2016 ele mora na Europa. Atualmente ele está em Portugal, ele vai contar um pouco para a gente dessa história toda, tem muita história legal. Fernando, de novo, obrigada por receber a gente e para começar a gente queria saber como que você começou na natação. Pô, de novo, pessoal, eu que agradeço pelo convite. A minha história na natação é um pouquinho engraçada, né? Eu comecei na escola, né, na educação física, e na escola a gente sempre tinha aquelas competições internas, né? E o curioso é que uma competição dessas eu acabei perdendo para um menino que era da minha sala, estudava comigo, só que ele não era nadador, ele era judoca, né? Ele fazia judô. E, enfim, depois dessa competição eu falei, poxa, é um pouco estranho perder para um cara que não faz o esporte que eu faço, né? Então a minha mãe me levou, falou, olha, eu conheço um local muito bom de natação, que revelou bons atletas, que era a Gama Filho, a Universidade Gama Filho, que acho que hoje já nem tem mais nada lá, tá fechada. Mas na época era um local onde tinha bastante atletas, onde muita gente foi revelada. E eu me lembro que eu cheguei lá logo no início, no primeiro dia que eu fui com a minha mãe lá, o técnico era o Rui Assucci, grande Rui Assucci, e ele treinava o pessoal mais velho, né, já federados, mas mais velhos, e ele falou, olha, volta amanhã, porque esse pessoal aqui ele não vai conseguir, eles já são mais velhos, já tem um nível um pouquinho melhor, e no horário mais cedo, amanhã você pode encontrar um outro técnico que é mais ou menos o pessoal da faixa etária dele. Tá bem, sem problema. Voltamos no dia seguinte. Quando cheguei lá, o técnico era o Márcio Santos também, que já teve no Vasco, teve em outros grandes clubes. E ele falou, olha, o pessoal que treina comigo aqui já é federado, é da idade dele, mas já é federado, já tem um nívelzinho melhor. Volta amanhã com outro pessoal aqui, que é um outro técnico que também dá treino pro pessoal que era não federado. E aí, né, voltamos no outro dia, no outro horário. E aí foi quando tudo começou, né? Que era o Marcelo Campos, o técnico que treinava o pessoal. Era um grupo bem maior, já em todas as categorias, mas todo mundo treinava junto. E foi assim que tudo começou, né? Comecei na Gama Filho, as coisas foram acontecendo, competições, e eu fui evoluindo. E pronto, depois fui para outros clubes, mas tudo começou na Gama Filho. Legal, pode falar, Danilo. E, Fernando, ali nesse momento, você ficou quanto tempo na Gama Filho até ter uma próxima transição, aí, troca de clube? Pô, Danilo, eu fiquei com o Marcelo, isso foi mais ou menos em 1996, fiquei ali até 2004, cara. Foram 8 anos, né? Foi até dezembro de 2004. Depois eu fui pro Pinheiros, em 2005, mas nesse meio do caminho aí, esses 8 anos com o Marcelo,
não foi só Gama Filho. Depois teve o Flamengo, mas era meio que... Naquela época tinha aqueles polos, né? Então, eu representei o Flamengo, mas treinava na Gama Filho. E você estava contando pra gente da importância que ele teve, né, pra sua carreira na questão da parte técnica. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho? Claro, claro. Eu sempre falo que a gente sabe que quando o atleta é mais novo, alguns desenvolvem a força mais cedo do que outros, né? Então, até uma certa idade, a força faz muita diferença, sim, mas a técnica vai começar a fazer diferença mais para frente, porque quando todos igualam a força, a diferença está na parte técnica, né? E o Marcelo sempre foi um técnico que cobrava muito isso de mim. Então eu posso dizer assim que eu particularmente nunca fui um atleta muito forte fisicamente, mas eu tinha uma técnica muito boa e ele, por cobrar isso sempre de mim, eu acredito que eu tenha levado isso para minha carreira inteira, né? Até hoje, quando eu caio na água, eu ainda sou muito focado na técnica, eu penso, eu tento sentir bem o que eu estou fazendo dentro da água. E eu acho que isso eu carreguei desse ensinamento que ele me deu lá atrás. Então, sou muito grato ao Marcelo, entre outras coisas, obviamente, mas a parte técnica que ele me cobrava muito. E aí entra aquela parte do técnico ser chato mesmo, de insistir na parte técnica. E ele fez isso muito bem. Ô, Fernando, você tá me deixando feliz pra caramba aqui, né? Porque você não sabe o quanto você vai me ajudar e eu vou fazer toda a minha molecada escutar isso que você tá falando, né? Legal, Da legal. importância da parte técnica, da formação. Você acabou de assinar embaixo aí um monte de coisa que eu falo. Sensacional, e o Marcelo, de parabéns. Esse é o caminho mesmo que eu acredito. Danilo, acho que você tem toda a razão em pegar no pé da molecada aí com a parte técnica, porque é muito mais fácil a gente saber o que está fazendo dentro d'água se a gente conseguir se conhecer, né? Se a gente se conseguir entender como que os movimentos são feitos. Para onde eu vou se eu empurrar a água pro lado, para trás, para frente, para baixo, para cima, entendeu? Para cada direção que você empurrar a água, o seu corpo toma uma direção. E isso você só consegue ter essa noção com a experiência, com a técnica, né? Porque imagina, se você faz a coisa de qualquer jeito, você não sabe que resultado esperar. Agora, se você faz a coisa bem feita, da forma correta, como deve ser, você sabe o que esperar e como fazer aquilo acontecer. Então, eu tenho essa ideia para mim e eu também tento passar o máximo que eu posso aqui com o pessoal aqui em Portugal, né? Tenho trabalhado também já como técnico, na verdade sou auxiliar técnico. E sempre que eu posso, eu insisto na parte técnica também, porque não tem... Eu acho que não tem... Essa é a melhor forma de você conseguir alcançar os seus objetivos. Fernando, e nessa época você nadava muito borboleta, né? Assim, esses resultados que eu falei, grande parte deles foi conquistado no 100 livre, 4 por 100 livre, 50 livre, mas o seu início da carreira foi no borboleta, né? Então, Bia, lembra que eu falei que lógico que eu tinha que agradecer o Marcelo com a parte técnica, mas entre outras coisas, e uma delas foi ele insistir na minha versatilidade, né? Eu sempre fui um cara que nadava as provas de medley, né? Embora o meu peito era uma dificuldade enorme, mas sempre nadei os 4 nados, né? E quando eu comecei a despontar foi mesmo no borboleta, né? As minhas primeiras finais, as minhas primeiras medalhas, né? As minhas primeiras grandes provas a nível já absoluto foram todas no borboleta, né? As provas de 100 até 200. E mais uma vez eu tenho que agradecer ao Marcelo exatamente por isso, porque ele não me deixava acomodar só numa prova, né? Às vezes eu estava indo bem no borboleta e falava, agora eu vou treinar só borboleta. Ele, não, você vai treinar costas também. Então eu estava sempre mudando bastante, até para poder ter bastante mudanças dentro do próprio treino, sabe? Assim, para poder ter mais coisas para treinar e para competir também, né?
Fernando, de novo você está falando as coisas que eu queria ouvir, porque eu acredito nisso, né? Já tenho certeza que você vai se tornar um grande treinador, e o Marcel é um baita treinador, né? Mas essa parte de treinador a gente fala mais pra frente. Tá bem. E assim, só que você teve todo esse destaque aí, esse momento aí de borboleta, eu lembro muito bem, porque eu já nadava e trabalho há um tanto de ano aí, então eu te vi nadando inúmeras vezes, né? Mas assim, pô, você nadava 200 borba, nadava de tudo, te vi nadando prova de medley adulto já aqui no Pinheiros, inclusive lembro, não em competições tão mais, não era a prova principal, a gente sabia, mas eu vi, né? Mas assim, pô, você treinava ali, tinha um destaque maior no borboleta, mas teve resultados excepcionais nas provas de livre, né? Como que foi sair, por exemplo, de uma dedicação, porque quando você tá adulto, você tá ali, dedicado por um 200 borboleta, que é um treinamento completamente diferente do que um cara que foca nas provas de 100 livre, 50 livre, por exemplo. Você teve, como que foi essa mudança, essa transição de programa de treino, sei lá, conta pra nós aí. Então, Danilo, cara, quando eu saí, né, do Rio de Janeiro, logo quando fui pro Pinheiros, eu fui como nadador de 100 livre e sem borboleta, né? Só que quando eu cheguei logo no o Albertinho falava, não, cara, tu vai treinar com o pessoal do borboleta aqui, né, na velocidade, mas a gente vai sempre dar uma atençãozinha pro crawl. E era exatamente aquilo que a gente fazia, que eu fazia antes já com o Marcelo. É claro que eu nadava o crawl, eu nadava o borboleta, mas eu também treinava para o medley. Por isso que vocês me viram várias vezes, e até o final da minha carreira, inclusive a minha última prova, né, já adiantando bastante a coisa, minha última prova no Brasil foi quando eu decidi encerrar a carreira, foi o 200 medley e fui medalhista, né, em Santos em 2016. Ou seja, eu passei praticamente a minha carreira inteira nadando as provas de crawl, de borboleta e medley, né? Então, eu acho que a transição foi tranquila, né? Porque eu acho que foi muito natural, na verdade, porque eu sempre tive o borboleta como a minha prova principal, mas eu sabia que eu tinha que ter outras provas, né? Porque não dava para chegar na competição e nadar só as mesmas provas, porque eu sempre tive na cabeça assim, poxa, se um dia eu parar de evoluir no borboleta, eu vou ficar grilado com aquilo, eu não vou conseguir fazer as coisas direito, então é bom ter alguma outra prova a mais, né? E isso acontecia com as provas de crawl e as provas de média. E aí eu volto lá no Marcelo de novo, eu acho que o fato dele ter me insistido, treinar medley, treinar todos os nados, me ajudou muito nisso, para que as coisas fossem sempre naturais, né? Não ficar só numa prova, só no borboleta, ou só no crawl, ou só no medley, até porque o medley, poxa, tem uma época no Brasil que tava muito difícil, né? Tinha o Lucas, tinha o Thiago, depois chegou o Henrique, então a concorrência era muito grande. O Fernando, ele é de 86, né? Então é uma geração aí bem, bem boa, né? Que o Brasil teve, o Lucas Salata, Thiago Pereira, realmente um pessoal bem forte. E eu fiquei com uma dúvida enquanto você falava, em que ano que você veio para São Paulo e como que foi essa mudança, né, de casa para vir treinar fora? Eu fui para São Paulo em 2005, janeiro de 2005, e a mudança foi assim, na minha visão foi muito boa, né? Mas na visão dos meus pais foi um pouquinho mais complicado. Meu pai nem tanto. Meu pai sempre foi uma pessoa que sabia que isso ia acontecer, se preparou para isso, porque ele via a evolução das coisas. A gente já tinha tido convite de outros clubes em anos anteriores, então ele sabia que era uma coisa praticamente inevitável, assim, né? Como foi. Já minha mãe não. Minha mãe, ela era aquela mãezona que... Pô, eu sempre cito isso, cara. Por exemplo, de manhã, quando eu ia para as dobras, de manhã cedo, eles se revezavam, né? Meu pai, quando me acordava, era Fernando. Ou então Fernandinho, né? Porque meu pai também é Fernando, então ele, Fernandinho, acorda, vai. Levanta, faz teu café e voltava para dormir. A minha mãe não. A minha mãe de manhã, ela ia lá, levava o café na cama. Filho, tá na hora, vai, levanta. Vou deixar dormir mais 5 minutinhos. Então, coisa de mãe mesmo, né? Então, para ela foi um pouquinho mais duro e ela sentiu bastante, assim. Mas é aquela história, né? O filho cresce,
filho é criado para o mundo, tem que ser assim. Com o tempo tem que acostumar. O teu irmão também nadava, né? Nadava, meu irmão nadava, nadou. Ele também, ele fez praticamente a mesma trajetória minha, né? Treinou com o Marcelo. Depois quando eu fui para o Pinheiros, ele foi para o Tijuca, né? Treinou com uma técnica Érica, que era do Tijuca na época. Ele devia ser infantil, juvenil. Depois ele foi para o Pinheiros também, ficou lá uns 2 aninhos. Mas meu irmão, ele era completamente ao contrário de mim. Tanto que eu era dedicado e responsável, ele nadava muito bem, sempre teve muito talento, mas ele já era aquele cara que não gostava muito de treinar. Ah, hoje estou cansado, hoje não vou. Mas tinha muito talento. Meu irmão, por exemplo, chegou a ganhar o Chico Piscina, e coisa que eu nunca fiz. Então é uma brincadeira nossa aqui. Pô, eu fui para não sei o que, eu nadei não sei o que lá. Ele, mas eu ganhei o Chico Piscina, você não. Então, tem razão, fazer o quê? É verdade. Ah, que legal isso. Mas conta um pouquinho mais sobre isso da dedicação, de onde você acha que veio isso, né? Você já, desde novo, tendo tanta dedicação aí, responsabilidade, você já tinha vontade de ser um atleta olímpico? Era algo que tinha na sua mente? Sim, sim, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, assim, com as minhas coisas, sabe? Desde muito novo. Eu não gostava de fazer por fazer ou fazer pela metade. Eu sempre tive esse pensamento. Acho que se eu estou numa empreitada, numa coisa, eu vou tentar dar o meu melhor até onde eu conseguir, sabe? O melhor que eu posso fazer mesmo. E eu sempre fui muito responsável, assim. Nunca tive dificuldade de acordar, de ir treinar, mesmo que estivesse cansado. Eu sabia que aquele era o meu objetivo, né? Eu sempre quis aquilo e pus aquilo na minha cabeça. E para mim nunca foi um sacrifício, sempre foi prazeroso levantar, ir pro treino, me dedicar, assim, sabe? Dar o meu máximo. Fernando, nessa época, né, que você foi Pinheiros em 2005, você é 86, você tinha 19 anos, era Júnior 2 segundo ano, você foi morar sozinho, você dividiu o apartamento, república, com quem que você morou ali e como que você cuidou das suas coisas aí, nesse primeiro ano principalmente, vai? Então, meu primeiro ano eu tinha exatamente, né? Tinha 18 para 19, né? Fui em janeiro, ainda não tinha completado 19. E morei com França, cara. Morei com o Felipe França, morei 3 anos com ele, num apartamento ali, era até perto do Pinheiros, digamos assim. Cara, foi uma época sensacional, porque o França ele já tinha outra experiência de ter morado sozinho e eu não. Era a minha primeira vez. Então, pô, posso dizer que eu aprendi muita coisa com ele, cara. Até cozinhar ele me ensinou, porque eu era mesmo sabia nada, cara, sabia nada. Cheguei lá, era bem novão, assim, de tudo. E foi uma época muito boa, porque o Cezão e o Guido moravam juntos também, moravam perto da gente. Então a gente estava sempre um na casa do outro. Fim de semana a gente passava junto, jogando e fazendo as nossas festas que fizemos também. Enfim, mas foi uma época boa, muito boa mesmo. Guardo com bastante carinho essas lembranças. Foi um baita time aí, hein? Foi, cara, foi. Foi uma época muito boa. E é uma época que eu costumo dizer que foi uma época de transição assim da natação brasileira, né? Porque a gente vinha obviamente de bons resultados aí da geração anterior, né? O Gustavo, o Rogério, né? O Léo, entre outros aí, o Xuxa, o próprio Rodriguinho também, que é um cara que a gente já pegou ali já não cheguei a pegar ele terminando a carreira, né? Então eu pude acompanhar bastante tempo da carreira do Rodriguinho, o Nicolas também, tivemos a oportunidade de treinar junto com eles, mas acho que a geração 86 e 87 ficou marcada, né? Porque era uma geração com muitos talentos, e se você for parar para ver, ainda tem gente 86 ali nadando até hoje, né? 85, aí o Felipe Lima também, e, poxa, trouxeram bastante alegrias, assim, para a natação brasileira, né? Com certeza. E, Fernando, nessa época que você foi para o Pinheiros em 2005, 2006, você já chegou no Mundial, né? No Mundial e no Pan Pacific.
Conta um pouco pra gente alguma dessas experiências com a seleção brasileira em competição absoluta fora, como que foi representar o Brasil? Então, 2005, se eu não me engano, nós tivemos uma seletiva para o Mundial de 2006, né, que foi o de Xangai. Nós tivemos uma seletiva, acho que foi o Finkel, depois tivemos o primeiro Open, salve o erro, acho que o primeiro Open foi em 2005. Então, eu me lembro que eu fiz logo o índice, eu acho que foi em setembro no Finkel, e eu fiz o índice do 100 medley por 1/100, era 55,00 e eu fiz 54,99. Se eu não estou enganado aí nas datas, acho que foi mais ou menos isso. E depois nós tivemos uma outra seletiva no Open de 2005, né? Então foram essas duas seletivas em 2005. E aí teve uma Copa do Mundo em BH, né, em 2006, que foi a última seletiva para esse campeonato de curta em Xangai, né, em 2006. Então, eu lembro que o Thiago já tinha o índice, né, era o primeiro tempo, e eu tinha feito o segundo, mas eu tinha vencido do Renan Rossin assim, por centésimos, foi coisa muito pouca mesmo. E eu lembro que a gente tinha duas opções, né? Ou a gente fazia o polimento para ali, em dezembro, ou escolhia segurar um pouquinho mais e fazer o polimento para... Eu acho que era janeiro ou fevereiro. Se não me engano, acho que foi em janeiro de 2006, já em Belo Horizonte. E aí o Albertinho falou, não, vamos fazer o polimento aqui para o final do ano mesmo, a gente já garante, e depois deixa o pessoal correr atrás do resultado, do prejuízo. E a gente fez, né? Eu fiz logo em setembro, depois fiz polimento de novo ali para dezembro, aí melhorei o tempo. E aí depois em fevereiro foi assim, nadar pesadão e torcer para ninguém fazer, né? Foi um desespero. Mas assim, era a opção, né? Porque não tinha muito tempo a gente fazer um polimento de novo, porque depois a gente ia ter que fazer o polimento, né? Segurar até o Mundial, porque o Mundial foi em abril até, naquela época. E aí foi isso, cara. Passamos por cima daquele campeonato em fevereiro, deu certo, ninguém fez. E aí tava lá o Fernando, o primeiro mundial dele em Xangai. Pô, e aí tem uma história engraçada que nós chegamos lá, na verdade, antes de a gente sair do Brasil, nós entramos no voo e a aeronave tinha um problema, tivemos que trocar de aeronave. Chegamos na China, trocaram a gente de aeronave, mas não trocaram as malas. Cara, chegamos na China sem mala. Foi um desespero. Foi acho que uns 4, 5 dias ali pedindo óculos emprestados, sunga emprestada. Ninguém tinha roupa. Saímos para comprar roupa em Xangai, assim, uma confusão. Era carro, bicicleta, gente, moto. Uma bagunça, cara. Mas esse foi meu primeiro mundial e, pô, para mim foi excelente, né? Porque eu como fiz o índice do medley, nadei o medley, mas tive a oportunidade de nadar o 200 burro também, porque só o Caio tinha um índice. E eu tinha ficado bem pertinho na segunda seletiva, não fiz por 13 centésimos, então fui lá nadar o 200 burro, né? E aí, pô, eu nadei 100 medley, cheguei à semifinal, 100 costas também cheguei à semifinal e 200 burro. E o 200 burro eu não passei da eliminatória. Aí, ó, o que é versatilidade, exato, é disso que eu tô falando. Você vê, tive a oportunidade de nadar um 100 costas, uma semifinal de 100 costas no primeiro campeonato do mundo, né? E era o Guido que tava lá também. Era o Guido? Não, eu acho que não, acho que era o Salata. Foi o Salata, né? Salata? Foi o Salata, fomos eu e o Salatinha. Os dois na semifinal. Não sei se o Salata entrou na final, não me recordo. Acho que não. Enfim, mas éramos eu e o Salata. Legal, legal. Muito legal, muito legal. E né, tô lembrando aqui, vendo os resultados, no Pan Pacific você nadou também o 100, 200 borbo e nadou 4 por 100 livre. E aí eu tava pensando, quem nada 200 borbo e 4 por 100 livre, né? E aí eu lembrei, Michael Phelps, né? Então assim, o Phelps eu acho que é um dos poucos caras que nada 200 borbo e entrava no heavy 4 por 100 livre ali dos Estados Unidos, né? Porque o 100 borbo e o 4 por 100 livre acontece mais, mas o 200 borbo e o 4 por 100 é mais raro, então tá aí em boa companhia, né? Pô, Bia,
Que orgulho, que honra. Muito obrigado por essa comparação. Acho que não mereço tanto. Olha, eu nunca parei para pensar nisso, mas realmente era uma coisa assim muito difícil de acontecer. E acho que ainda é, né? É muito difícil ter alguém que nada aí 200 borbo e o 100 livre, mas esse era o Fernando. Eu nadava um pouquinho de cada coisa. E eu acho que isso foi muito bom para a minha carreira também, porque, né, nas competições nacionais, né, os grandes clubes precisam dos atletas que nadam mais provas para poder pontuar também, né? Então eu me lembro que tinha uma época que entre eliminatórias e finais chegava a nadar 11 vezes numa única competição, porque eu nadava 4 por 100, 4 por 50, chegava a nadar às vezes 4 por 200, né? Cheguei a nadar no Minas algumas vezes, e as eliminatórias e finais das minhas provas, né? Então, chegava no final de uma competição exausta. Mas para Ô, mim, foi muito bom. ô, Fernando, ó, vou fazer uma pessoa muito querida para mim ficar muito feliz em cima desse comentário. Um dos meus ex-treinadores é o Ronald Kuhn, é um paizão para mim, é meu padrinho de casamento, é o cara que eu ligo quando eu tô perdido e ele até hoje me salva várias vezes. Quando eu comecei a treinar com ele, ele falava assim pra mim, ó, é pra justificar o negócio do Borb e do livre, tá? Ele Aham. falava assim, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, quero nadar a prova de livre. Ele falou, então você vai nadar borbo. Aí eu falei assim, mas eu quero nadar o peito. Ele falou, não, mas você vai nadar borbo. Tudo que você vai, mas vamos nadar costa, mas você também vai nadar borbo, né? O cara, Boa. o borbo dava uma base, aí tirando um Exatamente. pouco da brincadeira, mas o borbo É dá uma verdade. base de força imensa. E se a gente, eu sempre faço essa analogia para todo mundo, né? Que assim, se você olhar a alavanca do borboleta, ela é Aham. igual à do crawl, só que Exato. simultaneamente e sem a rotação de ombro. Exatamente. A mecânica da braçada é a mesma. Então, para o cara do borbo transferir para o crawl, né, é muito mais fácil, Claro. né? E Tá isso daí pegado. dá uma Tá bagagem. inicial, né? Então, assim, o cara do Borbo, ele consegue nadar a prova do livre, sim, né? Dependendo do nível, o cara não se dedica para uma e para outra igualmente, mas ele consegue nadar com excelência, assim como diversos nadadores aí que a gente viu, né, no ápice, o Michael Phelps, mas o próprio Fernando mostrando isso pra gente. Pô, sem dúvida, sem dúvida. A pegada inicial é muito parecida, né? Aquele cotovelo alto ali, a preparação para a grande propulsão da braçada é muito igual, né? E essa sua fala aí da força era exatamente isso que me falavam na época, né? Me convenceram exatamente por isso. Porque o borbo dava força e o borbo te dava mais capacidade de resistência aeróbica mesmo, né? Para poder aguentar as provas. Cara, foi nisso que eu me apegava, né? Então eu sempre pensava assim, vou treinar o borbo porque o crawl vai sair. Eu tô treinado, sabe? É Eu isso tenho força, aí. eu tenho resistência, pronto, e saía. Então a minha preocupação com o crawl era, cara, basicamente mínima. Porque eu sabia que eu estava treinado, eu sabia que eu ia dar... Cara, eu ia passar e eu ia voltar. Eu era forte para passar o borbo e era forte para aguentar um 200 borbo. Então, eu sabia que eu podia passar rasgando e segurar a volta, né? Então, é mais ou menos isso, é a força e a resistência. Conta E pra assim, gente ainda. uma série legal que você fez de Borbo. Ui. Cara, É isso. eu tive algumas de bobo. Olha, eu tenho 3 que eu gostava muito. Quer dizer, eu não gostava, na verdade, né? Eu fiz, eu conto com orgulho. Mas doeu bastante na época. Eu cheguei a fazer 10 de 400 borbo, Nossa. a cada 5,30 Ô, na louco. curta, né? Na curta. Eu nadava ali média de 4,45 Ô, a louco. 4,55. Nadava. Eu tinha umas séries que o Marcelo passava, todos os dias eu tinha 10 de 400. Ou era medley ou era crawl, né? E aí, num certo dia, ele resolveu fazer diferente. Ele falou, não, vou fazer 10 de 400 borbo. E aí fiz 10 de 400 borbo a cada 5,30. E a média foi nenhum tiro acima de 5 minutos. Nenhum, os 10. Animal. Uau. Essa era daquelas que eu falo assim, caramba, agora ninguém me ganha, sabe?
Mas também, e aí depois eu fiz 40 de 100 borbo, e aí era um, não, era 40 de 100, aí era a cada 10, era 10 a cada 2, 10 a cada 1,55, e era progressivo, era regressivo o intervalo, né? Ia diminuindo. Um 50, um 45, e foi, não, era, como é que é? Era a cada 4. A cada 4 diminuía o intervalo. 2 minutos, 1,55, 1,50, até 40. E a última que eu acho que foi mais legal de fazer, cara, doeu, mas foi muito legal de fazer. Foram 160 de 25 borbo. A cada Nossa! 30. A cada 30. Mas era muito legal. E assim, tinha umas particularidades a série, né? Eram obrigatórios fazer 6 pernadas subaquáticas, né? A golfinhada, né? Pô, se eu mudar os termos é porque Portugal mudou alguma coisa, tá? Fica Eles tranquilo. falam diferente. Eram 6 golfinhadas, era obrigatório. E a cada 5 tiros eu tinha que tentar diminuir o número de braçadas, para tentar melhorar a eficiência. Então essas pequenas coisinhas assim, cara, eu me lembro, por exemplo, até hoje eu caio na água, eu automaticamente estou contando o número de braçadas. Quando eu paro para pensar, opa, o que eu estou fazendo? Nem precisava estar contando, dizendo estou contando braçada. Porque eram coisas que eu fazia natural, sabe? Por 160 de 25, meu, contando braçada. Que chato, mas, né, tinha que fazer. Porque eu, tipo, depois tinha que falar, nesses 5 eu fiz tantas, nesses 5 eu fiz tantas. Então era uma coisa que ficou automático para mim, sabe? É normal hoje em dia eu entrar na água e contar braçada, independente do nada que eu tô fazendo. Ô, Fernando, assim, sou treinador, já dei uns treinos duros, assim, né? Não Mas nesse nível aí, né? Mas, ó, tu é um cara que tá me ajudando horrores, porque você tá falando um monte de coisa que eu falo, eu tô quase te contratando para fazer palestra pros meus atletas, cara. olha, ele é orgulho. Não, sensacional. Você é um cara que treinou duro, então você tá validando aí também que, tipo assim, não tem caminho fácil, né? Que Tem. a importância do empenho, da dedicação, da natação inteligente, do se conhecer, do conhecer suas condições ali, contar braçada, né? Exatamente. Esse podcast está indo num caminho aqui muito legal, né? Boa, E boa. eu falo uma coisa que eu aprendi com esse meu treinador, com o Ronald, e eu falo para todo mundo que nadou comigo já escutou isso de mim. O borboleta, ele ajuda a formar inclusive o caráter do cidadão. Eu já ouvi muito isso Essa é boa, também. essa é boa. Olha, nunca tinha escutado essa. Muito boa, muito boa. Nossa, borbo forma caráter, velho. Bobo forma caráter. Essa eu vou botar no meu caderninho aqui, cara. Vou anotar Pode essa. colocar. Vou roubar, vou roubar. Mas é isso, cara. Eu acho que. Eu sempre penso assim, eu acho que a gente pode simplificar as coisas. É duro, meu. Treinar para qualquer coisa é dura, né? E de forma geral, porque nunca vai ser fácil você parar para pensar. Vai ter sempre alguém se esforçando mais do que você. Isso é uma coisa que eu sempre tive para mim. Quando você achar que está super bem, vai ter sempre alguém do teu lado que vai estar se esforçando para te ganhar. É sério, é verdade. E eu acho que esse pensamento, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ser um pouquinho mais inteligente. Por quê? Por que eu falo isso? Porque não basta você nadar por nadar, se esforçar por se esforçar. Porque qualquer um pode entrar na piscina e se esforçar por se esforçar. Só que a gente tem que ser inteligente no ponto de, poxa, se eu vou fazer o máximo que eu posso, por que eu não posso simplificar as coisas? Então, por que agora eu estou nadando com 10 braçadas se eu sei que eu posso nadar com 8? Por que eu não faço 2 golfinhadas a mais se isso vai poupar minha energia para o final? Sabe, são coisas simples que às vezes o atleta está ali no dia a dia, no cansaço, não enxerga isso. Mas a gente tem que insistir nessas coisas, sabe? A gente sabe que o caminho não é fácil, mas a gente pode tentar simplificar as coisas. Essa é mais ou menos a minha ideia, assim. Bem legal. Várias lições aqui pra gente, pros nadadores do Danilo, pros atletas infantis, juvenis e para todo mundo, né? Porque acho que isso se Pra aplica todo aí mundo. a muita coisa. Aí, voltando aqui um pouquinho para 2007, que eu acho que foi um ano bem legal para você, né? Que você foi pro Mundial de Melbourne, foi pro PAN do Rio e teve o Universiade. Mas uma coisa que me chamou a atenção
no PAN do Rio você tinha a vaga para as provas de borboleta, e aí você acabou perdendo a vaga as vagas na seletiva, né? Acho que o Caio Márcio que deve ter pegado a vaga. Caio foi um deles. Caio foi um deles. Mas aí você acabou classificando para o revezamento 4 por 100 livre, que foi uma prova muito legal, foi uma prova inesquecível ali, e você abriu o revezamento, né? Abriu ali na frente, colado na Venezuela, com o Alberto Subirats, que era um grande nadador de borboleta, inclusive. De borboleta, né? Exatamente. Conta pra gente como é que foi nadar o PAN no Rio, sua cidade, e ganhar esse heavy que, depois dessa frustração de ter perdido as vagas do Borbo, né? Poxa, Bia, para contar essa história, eu preciso dar um passinho para trás, aí, voltar um pouquinho no tempo e contar um pouquinho uma história do que aconteceu comigo em 2006, né? No final do ano de 2006, era um Open também, foi um Open em Vitória. Naquela competição, a gente tinha treinado muito. Eu tinha certeza que aquela competição ia ser uma das melhores competições da minha vida. Eu estava muito bem, muito bem. E aí, para contar isso, eu preciso voltar ainda mais para poder lembrar o porquê da minha versatilidade, né? O quão importante isso era para mim na época. Eu ia nadar as provas de borboleta, né? O 100 e 200 e o 200 medley nessa competição em 2006. E a primeira prova foi logo o 200 medley. E eu tinha tipo 2,4 ou 2,5 na primeira prova logo eu já fiz 2,3, né? Fiz 2,3 na época, acho que o Salata tinha 2,3 ou 2,2, o Diogo Iabi tinha 2,2. Era uma prova disputadíssima e eu ganhei essa prova, ganhei do Lucas e do Diogo, né? Eu ganhei, eles ficaram em segundo e terceiro. E na hora que a gente foi pro pódio, eu fui fazer uma brincadeira com o Lucas, né? E eu caí do pódio e rompi os meus ligamentos do meu joelho esquerdo. Ligamento colateral medial do meu joelho esquerdo. E não pude continuar a competição. No mesmo dia, eu saí da competição, eu desmaiei na competição, ali naquele momento, de tanta dor. Fui para o hospital e o médico falou, olha, não dá. Isso aqui não tem como, você não consegue... Eu vou te mandar para o hotel agora e você não vai conseguir ir andando. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí do hospital num pé só, com o joelho enfaixado, e já no hotel mesmo, uma fisioterapeuta do Pinheiros, na época, a Alê, já começou ali aqueles trabalhos de fortalecimento, né, para que eu pudesse ir embora para o Rio de Janeiro, porque eu não tinha condições nenhuma de ficar ali. E aí, poxa, eu cheguei no Rio com meu pai. Minha mãe nessa época já era falecida. Meu pai me levou no Dr. Cardong na época e ele falou, olha, você não tem condições nenhuma de treinar, de empurrar a parede, de nadar, nada. Você vai ter que ficar meses se recuperando e pode ser que não fique só em recuperação de fisioterapia, tem que ir para a cirurgia. E aquilo ali me bateu um desespero, porque em 2007 tinha o Mundial em Melbourne, que eu já tinha índice, e depois tinha o Pan-Americano. E eu tinha a vaga do 100 borbo e do 200 borbo. E eu estava em cima da vaga do 200 medley. Então eu tinha a chance de estar com 3 provas e, de repente, não tinha mais nada. Não podia treinar. E aí passei o Natal, passei o Ano Novo, sem poder pisar no chão, só fazendo fisioterapia. Quando voltamos os treinos em janeiro, eu não fazia virada, eu nadava, eu tinha que usar, eu enfaixei a perna, né? Botava a boia e não batia a perna. E as minhas viradas eram sempre na mão. E eu voltei a treinar com o Cezão. Imagina, o Cezão fazendo virada e eu virando com a mão. Cara, era um desespero. Eu nadava, na hora virada, ele ia embora. E sem poder, e não podia nadar, não podia bater perna. E foi assim, fui de dezembro de 2006 a fevereiro de 2007 sem poder empurrar a parede, sem poder virar, sem nada. E aí o Albertinho falou para mim assim, olha, tu quer ir pro Mundial? Eu falei, pô, Albertinho, eu quero, eu tenho as vagas, eu vou, dou meu jeito, eu nado. Eu nadei as provas 50 borbo, 100 borbo, 200 borbo, sem poder treinar. E mesmo assim, ainda cheguei na competição, fiz ali próximo dos meus melhores. 200 borbo não, foi ruim, foi muito mal, porque também não consegui treinar direito. Mas os 50 e os 100 consegui nadar. Nadei assim, perto dos meus melhores, mas não foi meu melhor.
E nessa competição o Manga tirou a minha vaga do 100 borbo, né? Já ali eu já não tinha mais. Não, o Manga tirou ali a primeira e eu tava com a segunda. E aí depois, logo depois nós voltamos pro Maria Lenk. Foi depois do Mundial. Quando chegou no Maria Lenk eu perdi. O Caio tirou 100 e 200 e o Salata também tirou 200. Então eu fiquei sem nada. E não podia nadar medley porque eu não podia mais nadar peito. Por conta da pernada, a ruptura do ligamento não me deixava nadar a prova de peito. Então eu já não tinha o 200, não tinha o 100 borbo e não podia nadar o medley. E eu me lembro que na inscrição para o Maria Lenk, eu falei para o Albi, pô, Albi, me bota para nadar costas. Ele, não, tu vai nadar crawl, sem crawl. Eu falei, cara, eu nem treino mais para isso, Albi, me bota para nadar, não, tu vai nadar sem crawl. E, pô, foi assim, sabe aquela, quando a gente fala do futebol, assim, pô, o técnico deu aquele lampejo, aquela luz, eu acho que foi isso, cara. Alguém soprou ali no ouvido do Albertinho e ele botou esse crawl. Porque naquela competição eu perdi o 100 borbo, o 200 borbo, não tinha mais nada, não podia nadar o medley. E no último dia, cai de paraquedas no meu colo aquele 100 livre. E aí foi aquilo, né? Classifiquei para o PAN, no apagar das luzes, com aquele 100 livre, sensacional, 49 que tirei da cartola. E aí depois foi esse 100 livre que me levou para o Pan-Americano. E aí no Pan-Americano abri o Heavy, né? Abri 1/100º atrás do Zubirates. Mas né, coloquei o Brasil numa boa posição ali para a gente sair de lá com a medalha de ouro. Né? E, pô, no Rio de Janeiro, meus amigos todos lá, minha família toda lá, sensacional, não poderia ter sido diferente. E eu acho que, poxa, se eu tivesse ficado fora daquela competição, daquele momento, assim, um Pan-Americano no Rio de Janeiro, na minha cidade, teria sido muito frustrante. E graças a Deus consegui estar lá, né? Nossa, que história, Fernando. Eu não fazia ideia, é incrível. E eu fico imaginando assim, tenho uma imagem sua no pódio, né, desse revezamento chorando, né, no Foi Rio. exatamente. Exatamente. Que é bem bonita. Esse choro foi um misto de sentimentos, né? Porque, como eu falei, passei por tudo isso que eu passei e mesmo assim consegui estar lá, né? Claro que, poxa, eu na época, assim, poxa, eu queria nadar minhas provas de borbo, eu queria o 100, eu queria o 200, os tempos que eu fiz no Maria Lenk, de repente, né, poderia ter sido medalha, mas, enfim, não fui, não tinha as provas. Mas esse 100 livre mudou a minha vida, mudou a minha carreira. Porque foi com esse 100 livre que eu fui para o PAN, foi com esse 100 livre que eu fui para o Universidade, foi com esse 100 livre que depois eu fui para os Jogos, né? E depois, enfim, o 100 livre realmente mudou a minha vida. E foi aquele 100 livre do Maria Lenk de 2007. Que história, demais. E aí, já que você animal. mencionou os jogos, chegou. E assim, foi muito. Eu tava revendo aqui e comecei a me lembrar que foi muito tenso essa classificação também para Pequim, né? Porque eram várias seletivas naquela época, né? E aí você chegou no Maria Lenk e você ficou a 1/100º do tempo. Exatamente. E entrou como reserva, né? Como é que foi? Isso. Então, naquela época, a seletiva durava um ano, né? Foi o Maria Lenk de 2007 até o Maria Lenk de 2008, né? E aí eu lembro que no Maria Lenk de 2007 tinha tido uma divergência de escolhas entre os atletas que nadaram o 4 por 100 livre em Melbourne, né, em 2007. A vaga acho que era do Deboni, mas chegou na hora e a comissão técnica optou por botar o Thiago. Isso gerou um desconforto entre os atletas e eles dois meio que tiveram, na hora ali, já no Maria Lenk, né, nadaram juntos na mesma série e aquilo ali, o Thiago fez um tempo melhor, o Deboni acabou também fazendo um bom tempo, mas acho que o Thiago levou. Só que ninguém estava prestando atenção em mim. Eu nadei na segunda série, na raia 7, e fui lá e fiz um bom tempo, né? Um tempo que me classificou para o PAN. Só que o tempo que o Deboni fez na seletiva, em 2007, né, para o Pan-Americano,
deu direito a ele, durante aquele ano inteiro, ele era o dono da vaga, né? Até fechar, o dono da quarta vaga até fechar no Maria Lenk de 2008. Então, durante aquele ano todo, 2007 até 2008, nós tivemos várias competições em que a gente poderia fazer o tempo, né? Melhorar o tempo. E não foi feito. A única competição, na verdade, em que eu melhorei o tempo foi no Universiade de 2007. Eu fiz 49,4 lá. E esse tempo, na verdade, me colocaria como o segundo tempo do Brasil. Só que o Universiade não era uma das competições que valia para o tempo. Nossa, é verdade. Você chegou a fazer 49,4 lá e aí... Eu fiz Putz. 49,4. Eu só estava atrás do Cielo. Uhum. O restante, todos estavam atrás de mim. Até, inclusive, em 2008, né, já na seletiva no Maria Lenk, o Rodriguinho e o Nilo fizeram 49,50. Foram, respectivamente, segundo e terceiro tempo empatado, né? Os dois. E o Deboni tinha aquele 49, acho que era 7. Não, 49,5. 49,57 o dele. 57, 57, exatamente. Do Maria Lenk de 2007. Porque mesmo eu ganhei o Maria Lenk de 2007, mas eu ganhei com 49,63. Eu não fiz um tempo melhor que o Deboni. O do Deboni era 49,57 da eliminatória. Né? Eu ganhei a final, mas não fiz um tempo melhor do que o dele. Então, ele levou esse 49,57 durante o ano inteiro. Uhum. E eu fui fazendo um monte de 49. Eu nadei 49 na Universiade 2 vezes. Nadei, sei lá, 50 no Mare Nostrum. Tempos, assim, bem próximos do meu 49. Mas o meu 49,4, que foi o meu melhor tempo, não valeu. Então, eu cheguei na última seletiva ainda sem a vaga. E aí, na eliminatória, eu fiz 40... Não me lembro agora, 49,58, aí que você ficou a um centésimo. Na eliminatória. Eu me lembro... Isso, acho que foi na eliminatória mesmo. E aí, na final, eu acho que eu fiquei em segundo. Acho que o Cezão ganhou. Mas eu me lembro que eu toco na parede, olho o tempo. Pô, foi 49 qualquer coisa. Fiquei em segundo, mas não valeu, né? Pra mim, aquilo ali era melhor não ter nadado, né? Putz, não consegui. E aí... Né? A quarta vaga era do Deboni, eu tinha o quinto tempo. Só que como durante aquele ano inteiro eu fiquei fazendo 49, 50 abaixo, e o Deboni não vinha numa fase muito boa, eles resolveram levar o quinto atleta, que no caso era eu. Uhum. E eu me lembro que eu acabei o 100 livre, eu tinha nadado de manhã, era na noite anterior, na manhã seguinte, na eliminatória final, acabei o 100 livre, fui soltar. Quando eu estava na piscina de soltura, o Albertinho chegou para mim e falou assim, olha, vai para massagem, tu vai abrir o 4 por 100 livre do Pinheiros daqui, sei lá, meia hora e tenta nadar para 49 de novo. Isso aí os caras podem, ainda não tinham confirmado que levariam o quinto. Mas dessa forma tu pode, né, tentar mostrar que tu tá bem. E aí nadei meia hora depois, pumba, 49 de novo. Eu estava numa fase, assim, entrava na água era 49, chovia 49, fiz uns 20. Uhum. Eu acho que de 49,4 ou 49,9 fiz todos. Então, e aí foi quando acabou a competição e eles falaram, olha, vamos levar o quinto atleta, né? E aí foi quando começou a confusão toda. Porque, assim, a quarta vaga, teoricamente, era do Deboni. Mas eles diziam que levamos 5 atletas. Quem decide é a comissão técnica. E o Deboni já tinha tido essa mais ou menos uma confusão parecida em 2007 em Melbourne. E aí foi uma bagunça, porque tinha gente que dizia que a vaga era do Deboni, tinha gente que dizia que a vaga era do Brasil, e escalavam os 4 melhores, e davam exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, que nadavam 4 na eliminatória, 4 na final. Uhum. E por aí foi praticamente, de abril a agosto, nessa briga, né? Todas as competições que nós íamos fora do Brasil, e nadávamos eu e o Deboni, era comparação de tempo aqui, comparação de tempo ali. Na própria aclimatação que nós tínhamos em Macau, tinha sempre aquela guerrinha fria, né? Olha, o Deboni hoje treinou para tanto, olha, o Fernando hoje fez tanto. E assim, no meio do caminho tinham 2 atletas e amigos, porque, né, nós éramos amigos, não tínhamos nada um contra o outro particularmente, mas éramos adversários, né? E aí decidiram que nos jogos, no dia anterior do 4 por 100 livre, faríamos uma tomada de tempo. E aí era, Fernando contra o Deboni,
E eu ganhei, né? Ganhei, fiz 49 de novo, qualquer coisa, ele fez 50, e fui eu que nadei o 4 por 100 livre. Mas foi uma guerra, foi um ano ali foi um ano de preparação psicológica muito forte, porque o físico a gente treina todos os dias, né? O psicológico, às vezes a gente esquece. E é só nesses momentos assim que a gente vê o tamanho da importância da preparação psicológica, né? Porque não é fácil você entrar num cubo d'água, você contra um cara, lado a lado, e assim, ganhou, nada. Não ganhou, acabou. E ali nós tivemos um acompanhamento muito grande, eu particularmente tive um acompanhamento muito grande, né, do setor de psicologia do Pinheiros na época, porque foram 4 meses sabendo que um dia essa tomada de tempo ia acontecer, né? A gente já nem treinava para a prova, treinava para aquele momento ali, como que ia ser o balizamento. Na época eu nadava com aquele traje fechado, né? Tinha que fechar o zíper e o Debode não quis fechar o meu zíper, tive que pedir pro árbitro. Era uma guerra de nervos ali. E acabou sendo uma situação difícil para ele, né? Que acabou indo até lá, Claro. é olímpico, né? Mas não nadou, né? Então, assim, uma situação bem inusitada, né? Nós ficamos no mesmo quarto na vila. Nossa. Por incrível que pareça. A guerra foi até o último instante. Mas assim, passou e hoje a gente se dá super bem, não tínhamos problema na época, obviamente, mas fica aquela situação chata, né? Fica aquele momento. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Entrar no balizamento, só tínhamos nós dois. E agora tudo se decide nesse momento agora, né? Realmente, uma situação bem inusitada, mas, pô, você ganhou e aí conseguiu nadar a prova, que deve ter sido uma emoção. Bom, não uma emoção ali na hora, porque você estava concentrado, né? Mas você fez parte ali de uma Olimpíada inesquecível também, É, inclusive. E essa prova, particularmente, o Brasil acabou, infelizmente, sendo desclassificado nas eliminatórias, né? Mas à noite, isso. não sei se você. À noite não, de manhã que eram as finais, né? Não sei se você chegou a ver. É. Se você Sim, tava tava lá lá. naquela final que foi, assim, pra mim, a prova mais incrível da história de todos os tempos. É sensacional. Aquela prova inexplicável, né? Coisas que a gente não imagina que vai ver, né? Um cara como o Alain Bernard dá a carona, né? Praticamente entregou a prova ali pro Jason e assim, a gente sabe que é um momento que não dá para julgar o atleta, porque acho que, né, só quem está lá sente e sabe o que se passa, mas também dar méritos pro Jason, que aproveitou, né? Soube aproveitar aquele momento, né? Mas foi uma prova espetacular. Me lembro que quando eles estavam próximos para virar o último 50, todo mundo foi, pô, será que dá? Será que não dá? Acho que vai dar. Poxa, viraram junto, pô. Todo mundo levantou, ficou um barulho ensurdecedor na piscina. E quando tocou na parede que ganhou, falei, puxa vida, que prova. E eu tive a oportunidade de ver essa prova ao vivo, né? Que Ô, legal. Fernando, mas me conta aí pra gente, né? A gente tá falando dessa tensão toda, mas conta o que foi ser olímpico, estar na Olimpíada, viver aquele momento, né? Esse é o sonho de todo atleta, né? E você teve lá, você conseguiu a vaga, nadou lá, mesmo essas tensões, vamos, tipo, apagar essa parte, mas fala o que foi você estar lá, o que você lembra, a sua experiência, sei lá, conta umas coisas legais aí pra galera se divertir e ficar com mais vontade. Cara, eu me lembro assim, a minha primeira memória assim de assistir os Jogos Olímpicos foi em 92. Né? Eu lembro das medalhas aí do Gustavo. E eu lembro, pô, tinha ali 6 anos, cara. Eu falava, pô, muito legal isso, acho que eu quero isso pra mim. Era o que eu gostava, né? Poxa, depois de alguns anos passados aí, e poder pisar numa Vila Olímpica, conviver com grandes atletas, cara, não tem nada melhor, assim, cara, mais prazeroso. Eu me lembro, e agora, assim, até agora já com um pouquinho de saudosismo aí, né? Porque eu me lembro que porque nós estávamos
já tinha nadado, né? E eu e o Lucas tínhamos ido na sala da internet para poder falar com a família. Naquela época não tinha telemóvel, telefone, WhatsApp para a gente mandar para casa. Então a gente tinha que pegar o nosso computadorzinho e ir lá na sala da internet e tentar falar um MSN com o pessoal em casa, né? E aí, poxa, levamos nosso computador, sentamos lá, acabamos de falar com a nossa família, fomos para a sala de jogos, né? E tinha uma cestazinha de basquete lá. A gente jogando a bolinha ali, aquelas que você joga a bola, ela volta, você joga, vai tentando fazer o máximo de pontos. De repente entram uns 6 seguranças de terno preto, mandando esvaziar a sala. Eu falei, ixi, deu confusão, né? Cara, quando a gente olha, fecham a sala porque o Kobe Bryant queria jogar basquetezinho no mesmo joguinho que eu tava jogando. Falei, caramba, esse tipo de coisa assim, é para guardar, para contar pros netos, bisnetos, sabe? Você poder dividir o refeitório com o Roger Federer, Nadal, esses caras que a gente só imagina que vai ver pela televisão, o Usain Bolt, sabe? Isso são coisas muito boas, né? A gente para pensar e vê, pô, todo o sacrifício valeu a pena nesse momento, né? Ver todas as conquistas do Phelps, a medalha do Cezão, sensacional, cara. São coisas que realmente valem a pena no final das contas. E é uma coisa que é sua, né? Você vai ser sempre olímpico. Isso não. Ninguém vai tirar isso de você, não importa o que aconteça, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre falo isso, uma vez olímpico, para sempre olímpico. Não existe ex-atleta olímpico. Ah, ele é um ex-atleta. Não, o cara é atleta olímpico, ponto final. Acabou. Você já parou de nadar, não parou de nadar, tá lá, tá na história. Ninguém vai tirar. Não, espetacular, hein? E eu acho que a Bia tem uma coisa aí para falar, para perguntar, quer dizer, desculpa. Não, eu queria perguntar de Roma, né, que foi um resultado incrível que vocês tiveram também, o revezamento 4x100 livre ali, ficando em quarto lugar, um segundo ali do pódio, mas foi recorde sul-americano que acabou sendo batido só agora em Budapeste, pelo revezamento do Brasil. Conta como é que foi esse Mundial, que também foi histórico, vários recordes, os trajes, enfim. Sim, esse Mundial aí, acho que todo mundo lembra, né? Foi uma chuva de recorde mundial e por conta dos trajes, mas o Mundial também ficou marcado pela dificuldade que nós tínhamos de ter o traje, né? Porque eram várias marcas com vários modelos diferentes e nós havíamos a CBDA tinha dado para gente, para cada um de nós, 2 trajes da Jacob, né? Só que quando a gente chegou lá, tinham várias marcas diferentes. Não, e esse é melhor, esse aqui é melhor. E as marcas tinham barracas dentro da nossa zona ali de atletas para poder os atletas usarem e experimentarem. E a gente ficou horas na fila para conseguir. Eu desisti, falei, quer saber, vou usar o meu mesmo. Eu não vou ficar aqui gastando minha energia nessas filas. Mas a galera ficava horas na fila para conseguir o traje, porque tinha gente que não tinha condições de comprar, né, porque era caro. E aí as marcas foram obrigadas a distribuir. Só que aí o pessoal passava horas na fila, chegava na hora dele, olha, acabou, não tem mais, eu não tenho o teu tamanho. Foi uma confusão danada, né? E aí, poxa, voltando já pro 4x100 livre, foi uma competição que a gente estava muito, muito focado já desde a aclimatação, né? Quando a gente fez a aclimatação aqui em Portugal, inclusive, aqui em Rio Maior, e a gente veio muito focado porque a gente sabia que a gente tinha muita condição de fazer um bom mundial, porque os tempos de Maria Lenk tinham sido muito bons, né? A gente tinha o César, o heavy foi o César, eu, o Roth e o Nicolas, né? E os 4 tinham nadado muito bem já no Maria Lenk, e a gente tinha muita esperança de que a gente pudesse ter um bom resultado. Então todos os dias a gente parava no final do treino, né, na aclimatação, cada um tinha o seu treino, mas acabava o treino e a gente fazia troca de heavy e fazia ali uma interação ali. O Brett Rock ficou, na época, junto com o Albertinho, responsável por esse revezamento, e todos os dias a gente passava alguma coisa assim de motivação ou de, sabe, alguma necessidade que alguém tivesse ali para o momento, sabe? Poxa, eu estou me sentindo assim,
alguém vinha e ajudava, não, o polimento não está batendo, enfim, a gente estava sempre junto, e aí era uma ideia do Brett que nós 4 estivéssemos juntos o tempo inteiro, almoçar juntos, jantar junto, andar junto para cima e para baixo, né, e eu acho que deu super certo, né, claro que ficou faltando aquela medalhinha, né, a gente sempre olha e fala, poxa, tinha que ter dado, mas foi uma prova sensacional. Me lembro do clima, sabe? Tava muito calor, muito calor. E aí eu volto de novo aquela história do balizamento, o quanto que é importante ali aquele momento psicológico, né? Porque nós estávamos no balizamento para a final e momentos antes tinha sido a prova de 400 livre da Pellegrini, né? Então foi a primeira medalha de ouro da Itália naquele mundial. Então no momento em que estávamos no balizamento foi a premiação dela. O balizamento era debaixo da arquibancada de madeira. E o italiano, poxa, historicamente, né, já é conhecido por ser um povo que fala alto, que grita, né, que gesticula. E eles, ao mesmo tempo que o hino tocava, eles cantavam, batiam palma e pisavam no chão, naquela arquibancada de madeira. O barulho lá embaixo era ensurdecedor. Cara, a gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Parecia que estava tendo um terremoto. Aí você imagina, calor, barulho, tensão da prova, e chega Michael Phelps, Ryan Lochte, os caras, Alain Bernard, Busquets, você fala, pô, agora não tem mais jeito, né? Ou vai ou racha. E assim, foi um momento, mais uma vez, de manter a cabeça no lugar ali, porque se deixasse, dava para distrair assim, muito fácil, né? Mas foi sensacional, assim, entrar e nadar com aqueles... né, com os caras todos ali do lado, e pô, a gente foi para cima, né, fez o que pôde, a gente de manhã tinha conseguido, né, o melhor tempo, recorde de campeonato, sabíamos que a França, Estados Unidos e até a própria Rússia iam trocar os atletas e que ia ser dureza, mas a gente fez o que deu ali, foi para cima, o Cezão nadou muito, o Nilão nadou muito, eu e o Roth também nadamos super bem, já demos o nosso melhor ali, acho que foi o meu melhor parcial da história de 4 por 100 livre, né? Nunca fiz melhor. 48,1, se não me engano, passando 22,4 no pé. Uau! Saí, passei Tava rasgando. rápido. Tava mesmo rápido. Acho que o meu melhor na época nem era isso. Meu melhor de 50 livre era para ir 22,5. Acho que passei com o meu melhor tempo. Mas, no pé, né? No pé, mas assim, também eu já caí em quarto, né? E do lado do Busquets. Então, na hora eu pensei, não tenho outra opção a não ser passar rasgando e rezar para aguentar e um desses caras aí morrer. Tá bom, eles não morreram, né? Esse foi o problema. Esqueci de combinar com eles. Pô, mas nadou muito. Mas, foi sensacional, foi muito bom. Legal. E legal essa lembrança nesse momento até difícil para a Itália, né? Essa prova da Pellegrini foi a primeira mulher a baixar de 4 minutos no 400 livre, nadando em casa, então foi assim uma prova histórica. Esse recorde aí durou até a chegada da Ledeck, então prova demais. Muito legal. E eu tenho uma particularidade aí, porque eu nasci em Roma, né? Eu não sei se... Então, eu vi isso e achei que estava errado. Conta essa história. Não tá não. Meu pai é engenheiro nuclear. Né? Ele é... Nossa. É doido, cara. É crânio mesmo. Eu falo pra ele, cara, você precisa parar de estudar um pouquinho, porque você já estudou demais, já chega. E ele foi fazer o doutorado dele na Universidade de Roma. Né? Ele foi fazer o doutorado lá. E a minha mãe estava grávida, ela foi junto e eu nasci lá, né? Mas eu nasci dia 7 de abril e o problema em Chernobyl, se não me engano, acho que foi 25 de abril. E na época, quando estourou lá a usina, não se sabia muito bem o que aconteceria, né? Com aquela nuvem que estava se deslocando pela Europa. E por via das dúvidas, como meu pai era engenheiro nuclear né, ele conhecia do assunto, ele achou melhor que a gente voltasse para o Brasil. Então eu tinha, sei lá, dias, voltei com um pouquinho mais depois disso, voltei para o Brasil com a minha mãe e a minha avó na época, que foi para lá para ajudar, né, quando eu nasci, e meu pai ficou. Ele ajudou lá, né,
naquela situação toda. E eu voltei para o Brasil, então nunca aprendi a falar italiano, quer dizer, fui aprender depois de velho, né, quando eu voltei a morar lá, mas nasci, né, eu sou nascido em Roma, essa é a história. Então, para mim, o Mundial de Roma foi sensacional, porque, óbvio, né, estava fazendo o que eu gostava, o que eu amava, e bem, né, assim, em alto nível, mas e foi na minha cidade natal, né, e há muitos anos que não voltava lá. E uma outra coisa é que meu pai nunca tinha me assistido em competições internacionais, nenhum mundial ele não pôde estar presente, né? E como foi em Roma, ele falou: dessa vez eu vou. Dessa vez ele foi, né? E reencontrou amigos e amigos que eu nem sabia que ele tinha, que eu, quando era muito novo, obviamente, e que foram lá e assistiram também. Então foi bem bacana. Bem especial mesmo, hein? Muito especial. Foi uma competição daquelas de não tirar da memória jamais. Incrível, muito, muito legal essa história. Vou ter que acelerar aqui um pouquinho, Fernando, que eu tô com a sua várias competições aqui, muitos feitos, né? E já passa de 1 hora de gravação, mas por mim a gente ficava falando. Queria ouvir desse Mundial Militar, pô, primeiro ouro, queria ouvir de tudo, né? Mas conta pra gente, então, essa volta de Roma e 2010, 2011, que você comentou comigo antes da gente começar a gravar, que você sofreu um pouco com o fim dos trajes, né? Que você teve um período ali que você deu uma desanimada um pouco. Exato. Para mim foi muito duro, né? 2010 foi um ano complicadíssimo, porque quando acabaram os trajes, né? A gente foi proibido de usá-los e começou a usar as bermudas. Eu demorei muito para me adaptar, sofri muito na adaptação. E isso, o resultado foi lá para baixo, né? Estava acostumado a estar sempre ali disputando prova, passei a não disputar, às vezes custava para entrar numa final. E aí aquilo foi me desanimando, então foi um ano bem duro para mim, deu uma desanimada grande. E no final de 2010 também, aliás, no mês de 2010, eu casei, né? Casei e, poxa, fui para a lua de mel. Quando voltei, sei lá, 10, 12 quilos acima do peso, já estava desanimado com a natação, não queria muito saber mais. E aí foi difícil de recuperar. O ano de 2010 foi bem duro. Depois 2011 foi também, aí já um pouquinho melhor, né? Mas foi quando o Albertinho assumiu o Pro 16, né? Com o Cezão. E aí comecei muitas mudanças de técnico também. Eu tive com a MEN, dentro do Pinheiros mesmo. Depois o Serjão, já final ali de 2011, 12. E aí, com o Serjão, já comecei a retomar um pouquinho mais a vontade e tal. Já comecei a ter uns resultadozinhos melhores em 2012. Mas aí, como foi um ano de mudança também, de transição, digamos assim, já acabou mais um ciclo olímpico, acabei saindo do Pinheiros. E aí, em 2013, foi para o Minas, né? E aí, no Minas, eu tive a oportunidade de treinar com o Scott, que foi um cara que também me ensinou muito, né? Quando você acha que já sabe muito, tem sempre alguém que vem ali te mostrar que tu tem muito para aprender ainda, né? Quanto mais você sabe, mais você tem para aprender. E o Scott foi desse cara, assim, que levantou totalmente a minha moral. E aí eu voltei também a nadar as provas de Bob Medley, né, com ele. Porque ele era um cara que falava: não, pô, tu é um cara versátil, tem que nadar, meu, tem que insistir. E aí o fato de ter voltado a nadar as provas de Medley e Borbo, pô, me fez melhorar de novo o crawl, cara, engraçado. E aí fui pegando de novo o gosto, né? 2013 foi um ano sensacional, voltei a ganhar o Open, né? Ganhei o Open, voltei a nadar para baixo de 50, coisa que eu não fazia desde 2009, né? Fiquei aí alguns anos sem nadar para 49. Nadei para meus melhores tempos em piscina curta, né? O 200 medley, cheguei a fazer uns 56, cheguei a fazer 47 de 100 livre, coisa que eu não fazia também há muito tempo. E aí foi isso, eu acho que foi um aprendizado muito grande com o Scott. Os 4 anos que eu fiquei no Minas foram anos muito bons e que com resultados muito bons também, né? Sim, você comentou até que em 2016 você ficou bem perto do índice para o Mundial de curta, né? Que foi no fim do ano. Ficou em 7º ali no 100 livre, por pouco não pegou o revezamento também, né?
Isso, já em 2014 eu já tinha feito também um 200 medley muito bom também e quase fiz índice, né? E não deu por pouquinho também, mas na verdade eu acho que eu não fiz por muito pouco, mas eu não iria porque acho que o Henrique e o Thiago tinham, alguma coisa desse tipo. Mas eu fiquei muito próximo já do mínimo, do índice, em 2014. E aí em 2016 também, foi a mesma coisa, né? Eu fiquei muito perto do 4 por 100 livre e muito perto do 200 medley. Mas, e aí no 200 medley foi a minha última prova, né? Foi a minha despedida, assim, de terras brasileiras, digamos assim. E foi quando eu decidi parar mesmo, mas parei assim, foi uma coincidência porque foi minha primeira medalha em campeonato absoluto foi em Santos, naquela piscina, e a minha última também, em provas diferentes, mas foi na mesma piscina, então foi muito bom, foi muito legal, uma coincidência bem, bem feliz. E você já sabia que era a sua última competição? Você já entrou sabendo que, putz, é aqui que eu vou parar? Sabia porque eu já tinha 30 anos e eu passei praticamente a minha carreira inteira né, sendo apoiado pela minha família e já a minha esposa na época, a Camila, né, ela também me apoiava muito. E meses antes ela sempre foi modelo e meses antes ela recebeu uma proposta de vir trabalhar como modelo na Europa, né, em Milão, de novo. Ela já tinha vindo em 2009 e depois recebeu esse convite novamente para vir. E aí eu acho que assim, já tinha 30, já tinha 2 filhas. Falei, acho que minha carreira de natação já foi também, já sentia também o bafo da molecada chegando cada vez mais e alguns já indo embora, já estava com dificuldade. E aí foi quando eu resolvi, falei, agora eu acho que é a hora de apoiá-la, né? Ela sempre me apoiou, agora é a hora de apoiá-la. Então já fui para essa competição sabendo que era a última e foi, né? Legal. E E aí, como que foi... desculpa, Bia. E como que foi essa transição do parar de nadar, aí você mudou para a Europa, né? Foi uma mudança bem grande na sua vida. E como que foi isso para você e o que você fez quando chegou na Europa? Cara, Danilo, se eu te falar que foi horrível, foi uma das piores coisas que eu poderia ter feito, foi a transição desse jeito. Porque, assim, a gente acha que está preparado, mas quando a realidade bate é muito diferente, é muito complicado. Porque eu ainda cheguei a dar umas braçadinhas na Itália, eu falei, eu vou procurar uma piscina e vou nadar, e fiz isso. Mas a cabeça já não estava mais voltada para a natação, né? E a cabeça estava voltada já para outras coisas. E assim, chegar na Europa, imigrante, sem conhecer ninguém, não é fácil, meu. Não é nada fácil. Eu tive que correr atrás de forma completamente diferente, porque a moda na Itália já não era mais como há 10 anos atrás, né? E assim, a Camila teve um pouquinho de dificuldade também para se adaptar com o modelo. E logo depois também ela até desistiu da moda, né? Ficou fazendo pouca coisa, poucos trabalhos e foi trabalhar em outra área. Mas para mim foi muito complicado porque eu meio que fiquei sem chão, né? E aí eu precisei viver, fazer coisa que eu nunca tinha feito, trabalhar de verdade, voltar a pegar no batente. E aí, claro que o esforço e a disciplina que eu sempre tive da natação me ajudaram muito nessa hora, porque não foi fácil, né? Eu tive que fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia ter que passar. Por exemplo, trabalhar como segurança na noite, eu fiz. alô? Eu fui entregar panfleto na rua para divulgar museu, tudo que você imaginar aí eu acabei fazendo. Vender na rua, tinha um pessoal que vendia não, na verdade a gente tentava achar doadores para as organizações humanitárias.
e ganhava dinheiro dessa forma. Tive que fazer também. Mas eu sempre falo, foi um momento muito difícil da minha carreira, da minha vida, mas que me ajudou muito. Porque foi nessa hora que eu vi assim, o quanto que a natação foi importante para mim. Porque eu tive muita, posso dizer, tranquilidade para encarar esse momento, mesmo tendo sido muito complicado. Olha, você deu um baita relato aí, uma lição de vida, um amadurecimento que você teve aí, que você teve que ter um amadurecimento, apesar de já não ser mais tão novo, você amadureceu muito nesse momento e usou muito da sua história como atleta, como nadador, para te ajudar a suportar e passar por essas dificuldades aí. Sem dúvida. Pô, incrível. Parabéns. Obrigado. Mas realmente foi isso mesmo. Foi um momento de superação e um divisor de águas, né, na minha vida, porque estava muito acostumado com a natação, com a vida que a gente levava ali de, poxa, é duro, sem dúvida, mas, cara, só você vai para o seu treino e volta para sua casa, você descansa, você sabe que você tem horário para comer, tem as coisas para, né, para se alimentar no momento exato, suplemento X, Y, Z. E, cara, a vida não é só isso, né? A vida, de vez em quando, tem umas pancadinhas. E a gente tem que estar preparado para elas. E o esporte te prepara para isso. Sem dúvida nenhuma, o esporte te prepara para a vida. E eu tive a comprovação disso nesses momentos. E que legal essa história. E como que foi a sua reaproximação com a natação depois disso? Pô, e um dia minha esposa simplesmente falou, olha, não quero ir embora, quero voltar para casa e não dá mais para ficar aqui, vamos voltar. Falei, tá bem, quer voltar? Então vamos voltar. Dou meu jeito no Brasil, nem que tenha que trabalhar, já estou acostumado mesmo agora, ou se tiver que voltar a nadar, eu tenho contato. Ela falou, não, mas eu não quero voltar para o Brasil imediato. Ela tem cidadania italiana, o avô dela era italiano, então ela tem, e minhas filhas têm, e eu automaticamente tenho por conta delas, né? Então ela falou assim, já que a gente está na Europa, vamos tentar uma outra coisa, primeiro. Falei, aonde? Poxa, vamos para Portugal, pelo menos fala a nossa língua, a gente não vai ter que, não vai ter que aprender uma outra língua, né? Que a gente já tinha passado por isso na Itália. Tá bem, vamos para Portugal. Viemos para Portugal e, né, ficamos na casa de uma conhecida no início, e até a gente se estabilizar. E assim que a gente alugou o nosso primeiro apartamento aqui, eu saí à rua para procurar emprego, né? Peguei o meu currículozinho, botei debaixo do braço e fui procurar emprego. Tinham 2 piscinas perto de casa. Então eu pensei, vou nas piscinas, pelo menos é uma coisa que eu sei fazer. Deixei o primeiro currículo, nunca me responderam. Deixei o segundo currículo e aí caiu na mão do Gustavo Fortuna, o Guga. O Guga, que é um ex-atleta de natação, da minha idade, foi meu concorrente algumas vezes em campeonatos brasileiros, 200 costas. E ele, poxa, pegou meu currículo e falou, Fernando, o que você está fazendo aqui? Eu sou head coach aqui num clube, estou precisando de uma ajuda porque o clube caiu para a 2ª divisão aqui no Campeonato Nacional de Clubes e eu preciso de um atleta mais experiente para ajudar a levantar a moral da equipe e tentar fazer voltar para a 1ª divisão, que é o lugar onde eles sempre estiveram. Falei, tá bem, Guga, só que tem 2 anos que eu não nado, cara. Tem 2 anos que eu não entro na piscina. Aí, e eu tava precisando de emprego. Falei, olha, eu posso ir aí para te ajudar de qualquer forma, nem que seja para limpar o fundo da piscina. Ele, não, vem cá, a gente conversa, troca uma ideia, a gente vê o que faz. E aí ele falou, olha, vamos nadar, vai voltando devagarzinho, dá umas braçadinhas. Confesso que tive até vergonha no primeiro dia que eu apareci para nadar, meu. Tava gordo pra caramba, não tinha vontade de tirar a camisa, falando, como é que eu vou dar de exemplo para alguém assim, né, desse jeito. Mas, poxa, fui nadando, fui voltando devagarzinho e, pô, nadei umas competições, não fui tão mal. Acho que dá para voltar devagarzinho. E agora tô conciliando, né, as duas coisas, assim, voltei a nadar de verdade agora, sério, e também tô ajudando o Guga ali no clube. Aí já estou auxiliando ele, fiz uns cursos aqui de natação também, para técnico, para professor, também dou aulas aqui.
E voltei, graças a Deus, a fazer o que eu gosto, né? E o que eu sempre fiz. Fernando, chegou num ponto que eu tava curioso pra caramba aí, né? Porque assim, ó, eu conheço pessoas que conhecem você e que me falaram que você tava num processo de voltar a nadar pra valer mesmo agora, igual você tá falando, e que você tentaria a vaga olímpica agora por Portugal. Agora eu quero saber disso. Caramba, as notícias correm rápido. Vou caguetar quem falou pra mim. Fala, quero saber agora. Foi o Trivino que falou, velho. Caramba, Trivino, porra, Trivino. Sacanagem comigo. Não, mas isso é assim, eu como falei, voltei, né? Voltei a dar umas braçadas. A princípio era mesmo para ajudar o clube e conseguimos, né? Para completar a história, consegui ajudar. O clube voltou para a primeira divisão. Isso foi em 2018, final de 2018. E seria agora, no próximo fim de semana, mas com as competições todas adiadas, né, com essa situação que o mundo está vivendo, não vai ter a competição, né, da primeira divisão. E, enfim, eu voltei. E numa das competições que eu fui, eu recebi um convite bem legal, que me deixou muito feliz, né? Foi um convite do Centro de Alto Rendimento aqui do Jamor, aqui em Lisboa, que é onde treinam alguns dos principais nadadores de Portugal. Tem um técnico brasileiro aqui, que é o Felipe Falkowski, que teve no Unisanta uma época, e ele assumiu, meio que assumiu assim, a galera de velocidade, né? E ele fez um convite, falou, no início tinham 2 atletas só, e ele me chamou e falou, olha, Fernando, eu sei que você está aí voltando, sei que você está querendo mostrar alguma coisa, e eu acho que eu posso te ajudar. O que você acha de a gente encarar um projeto de velocidade aqui em Portugal, 50 e 100 livre, e tentar uma vaga? Aí, poxa, aquilo ali me encantou, né? Me seduziu. Eu falei, pô, é uma boa, mas eu preciso ter muita calma nessa hora, porque vaga para a Olimpíada não vem assim fácil. Precisa de muita dedicação, precisa de muito tempo, e eu preciso estar 100% focado naquilo que eu faço. E aí nós achamos ali um meio termo com o Gustavo, com o Clube Rio Treino também, para casar esses treinos, casar os horários. E tem dado super certo, tenho evoluído bastante nos treinos. E aí veio também o convite de repente fazer isso por Portugal, né? Mas isso é uma coisa que demora tempo, demanda muita energia nesse sentido, porque não é uma coisa fácil, burocraticamente falando. Claro que eu tenho recebido um auxílio muito grande aí da federação, do próprio Centro de Alto Rendimento, do próprio Felipe e do clube que eu represento também, que é a SFUA. Eles têm me ajudado bastante aqui com toda a documentação e todo esse trâmite. Mas é uma coisa que agora com esse adiamento das Olimpíadas para 2021 pode até ser que seja. Vamos ver. Mas é uma possibilidade. A gente está vendo com carinho essa possibilidade. Pode acabar sendo uma coisa boa, né? Esse adiamento da Olimpíada te dá um pouco mais de tempo, né? Então, legal. Estamos torcendo aqui, com certeza. Muito legal saber que você está treinando forte aí. A gente adoraria te ver na Olimpíada, né? Mesmo sendo pro Portugal, né? Eu ia perguntar isso agora, mesmo sendo pro Portugal? Ah, claro, com certeza. Não importa, A gente torce pela natação, não é pela pessoa, é pelo todo. Eu gosto de ver gente nadando bem, tudo quanto é canto. Isso. O sol brilha pra todo mundo, mano. É verdade, tem sempre um cantinho pra cada um ali, né? Tem sempre um espacinho. E é uma história muito bonita de amor à natação também, de como a natação entrou agora de novo na sua vida, te ajudando num momento, né, de você vivendo uma vida diferente. Então, assim, o sonho olímpico continua aceso, então, com certeza, pelo país que você for nadar, a gente vai torcer por você. Essa chama olímpica não pode apagar, jamais, né? Ela tem que existir. Enquanto existir essa chama, esse foguinho,
tem grande chance das coisas acontecerem positivamente. Mas é isso. A princípio, a ideia era mesmo tentar a vaga no Brasil, né, no Maria Lenk. Mas a gente sabia que o tempo era muito curto para que isso pudesse vir a acontecer. Eu estou treinando desde novembro e estamos falando aí de 5 meses, 6 meses no máximo de treino. Então era um tempo muito curto, porque eu vinha praticamente de 2 anos e meio ou sem nadar ou nadando ali só para deixar as coisas, né, não em alta intensidade, não em alto rendimento, né? Treinava uma vez por dia quando ia. E agora as coisas voltaram a ser como eram antes, né? Com mais intensidade, com mais foco, com mais vontade, seriedade, enfim. Como eu disse, o início, a ideia era ir pelo Brasil, e ainda existe essa possibilidade, né? Dependendo de como as coisas forem andar por aqui, mas tá se mostrando uma outra possibilidade que pode ser que venha a acontecer também, mas ainda é muito cedo para dar certeza, né? Vai depender aí muito dos trâmites. Agora com essa paralisação geral ainda fica um pouquinho mais difícil, mas com o adiamento dos jogos pode ser que venha a se concretizar sim. Vamos ver, vamos esperar. Pô, muito legal aí, vamos torcer, né? De repente, toda essa loucura do mundo aí, né, vai acabar favorecendo para a gente talvez ter a oportunidade de te ver em alto nível novamente, em mais uns jogos, seja por onde for, né? Muito legal. Pô, obrigado pela torcida. Como você falou, né? Acho que é muito bom ver a natação de qualquer forma, em qualquer lugar, a galera nadando bem, né? E eu acho que, pô, é isso que eu espero, que eu possa voltar a nadar bem, né? Que todo sacrifício novamente aí possa valer a pena. Legal, legal, muito bom. Bom, acho que a gente... Danilo, tem alguma outra pergunta que você queira fazer ou posso começar a encerrar aqui? Não, pode encerrar, na verdade, pergunta sempre tem, né? Mas aí a gente já está em quase 1h30 aqui, então vamos deixar para os bastidores essas perguntas agora. Boa, boa. Pô, então só agradecer de novo, Fernando. Ele tá até 3 horas na frente da gente, né? Então já tá bem tarde ali em Portugal. Obrigada por ter topado participar, por ter compartilhado tantas histórias. Acho que várias lições aí para todo mundo. E mais do que lições, histórias legais pra gente saber. E adorei conversar com você. Fernando, muito obrigado, né? A gente está muito feliz aqui, conversa sensacional, né? Vou lembrar aqui de pedir para os nossos ouvintes estarem dando um feedback para o Fernando, manda mensagem para ele, né? Segue nas nossas redes sociais, segue a gente lá no Spotify, nas plataformas de streamings lá para estar dando uma força para a gente estar crescendo aí, né? Compartilha com os amigos, né? Divulga e manda mensagem para esse cara aí que vocês vão escutar ainda mais uma parte de coisa legal. Poxa, gente, eu que agradecer a vocês aí pela oportunidade, pelo carinho que vocês tiveram. Espero ter podido contribuir aí da melhor forma possível, com as histórias e tudo mais. E é isso, pessoal, tudo em prol da natação. Acho que, poxa, vocês estão fazendo um excelente trabalho e vamos continuar com isso aí, porque tem muita coisa boa, muita gente boa aí para vocês poderem trabalhar e vai dar certo. Vamos que vamos. É isso aí. Brigadão, Fernando. Obrigada, valeu. Eu que agradeço, gente. Um bom descanso para vocês aí e até a próxima. Até mais.